Olha, tic-tac, agora é questão de tempo. O Ministério Público do Rio de Janeiro, faz alguns meses, saiu uma notícia de que o Ministério Público do Rio de Janeiro estava paralisando as investigações contra o Flávio Bolsonaro e contra o Carlos Bolsonaro. Você está falando, Thiago, que notícia ruim. Não, calma, eu vou te explicar. O que acontece é que no caso do Flávio Bolsonaro precisa de algumas atitudes do Ministério Público e como não há prazo para isso, o Ministério Público simplesmente empacou nas investigações. O Ministério Público já descobriu muita coisa sobre o Carlos. No caso do Flávio Bolsonaro, é diferente. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o Noronha, amicíssimo do Bolsonaro, o Bolsonaro falou que quando viu foi amor à primeira vista, o Noronha é aquele cuja filha frequenta festas da advogada do Bolsonaro. E numa conversa da filha dele, que foi apreendida com um outro lobista, que era o lobista do Renan Bolsonaro, ela chegou a dizer que o pai dela, que é esse Noronha, ele era a favor de invadir o STF, de tirar os ministros de lá à força. Pois bem, esse aí, ele deu uma decisão que anulou boa parte do caso do Flávio Bolsonaro. Já eu explico qual é a decisão. E a bola voltou para o Ministério Público, porque o Ministério Público consegue fazer a investigação sem essas provas. Porém, a investigação está paralisada e o Ministério Público tinha prazo, agora até junho, para recorrer dessa decisão e saber quais provas foram anuladas, como foi, ou seja, para saber como foi, como está o caso. E só no final do prazo o Ministério Público entrou com recurso, foi agora nessa semana. Aí você falando, Thiago, por que estão demorando tanto? Se fosse contra o Lula, isso, com aquilo. Só que tem uma coisa, o Ministério Público sabe que enquanto o Bolsonaro for presidente, não adianta investigar, não adianta ter tudo, oferecer a denúncia, que isso sempre vai chegar lá numa instância superior, vai ter sempre um bolsominion, seja o Noronha, ou seja o Cássio Nunes, ou o André Mendonça, se cair na mão deles o caso, vai ter um bolsominion que vai anular isso. Então, eles têm que agir com cautela, eles estão esperando a hora certa para denunciar o Carlos e o Flávio, mas o Ministério Público já tem tudo arquitetado quais foram os esquemas de corrupção. Então, prepara, eu vou te dar uma data aí. Entre janeiro e abril de 2023, prepara que a gente vai beber muita mimosa aqui. Mimosa é mimosa em inglês, ó. Mimosa é espumante com suco de laranja. Aí você põe a proporção que quiser. Eu ponho metade e metade. Ou muito vinho, muita cerveja. A gente vai comemorar muito no comecinho do ano que vem. Vou te explicar aqui em que pé tá isso, qual é a estratégia do Ministério Público para pôr na cadeia os dois filhos do Bolsonaro. Mas antes, eu peço que se você é fora Bolsonaro e quer ver essa corja toda na cadeia, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, é um segundinho, não paga absolutamente nada se inscrever aqui e a gente fortalece a oposição a esses bandidos. Olha, eles estão acabando com o Brasil. O Bolsonaro, inclusive, agora está armando várias bombas atômicas fiscais, ou seja, bombas atômicas na área da economia, que todas vão explodir no dia 1º de janeiro de 2023. Quer dizer, ele está armando para que quando o Lula já assuma com um monte de bomba, com um aumento do preço de gasolina, com um monte de dívida. E quando eu digo um monte de dívida, eu estou falando de mais de 200 bilhões de reais de dívida que o Bolsonaro vai fazer explodir essa bomba no comecinho do ano que vem. Ou seja, a gente precisa fortalecer a oposição a eles, já desde já para a eleição e também para depois da eleição, quando o Lula assumir, porque saberemos que Bolsonaro e grande mídia estarão juntos na oposição. A gente vai precisar de muita força para pôr essa corja na cadeia e para desmentir as mentiras da grande mídia. Agora vamos falar do Carlos, do Flávio Bolsonaro. Pois bem, olha só. O que o Ministério Público descobriu sobre o Carlos? Isso já está amplamente documentado, ok? Eles descobriram o seguinte, que tinha um esquema de rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro. Quem operava isso, primeiro, era a ex-esposa do Bolsonaro, que é a Ana Cristina Bolsonaro, ou Ana Cristina Vale, que é a mãe do Jair Renan Bolsonaro. Em determinado momento, ela também operava no gabinete do Flávio. Em determinado momento, ela saiu porque brigou com o Bolsonaro e quem passou a operar o esquema no gabinete do Flávio foi o Queiroz. No caso do Carlos Bolsonaro, não era a rachadinha, era a inteirinha. Eles pegavam todo o dinheiro. Então, o Carlos Bolsonaro, como vereador no Rio de Janeiro, ele tem uma verba aí, era de 50 mil, foi aumentando, hoje passa de 100 mil reais mensais para contratar assessores para ajudar no trabalho do vereador. Então os vereadores têm essa verba aí, justa ou não acho que seja justo um dinheiro todo desse para vereador, mas tudo bem, não sou eu que vou mudar isso agora, né? Não sou eu o prefeito. Os vereadores podem
Contratar isso para dizer, ó, um assessor atende a população, o outro é um assessor formado bacharel em direito que vai escrever os projetos de lei, o outro isso, outro aquilo, enfim, um de redes sociais para divulgar o trabalho do vereador, então são assessores. Se um vereador entende, olha, eu não preciso de tudo isso aí para contratar assessor, ele pode simplesmente devolver parte do dinheiro ou contratar assessores que não gastem todo esse dinheiro. Ok. No caso do Carlos Bolsonaro, o que ele fazia? Ele não precisava de assessor nenhum, porque o Carlos Bolsonaro é um vagabundo, não faz porcaria nenhuma o Carlos Bolsonaro, nem vai nas sessões, precisa de assessor para quê? Então o que ele fazia? Eles pegavam dados de familiares da ex-esposa do Bolsonaro, da Ana Cristina Valle, e lotavam, ou seja, contratavam como assessores do Carlos. Esses familiares nem sequer sabiam que isso estava sendo feito com o nome deles. Então eles, com esses dados, de posse desses dados, eles tinham uma conta bancária no nome da pessoa. Olha o tanto de crime que tem aí. Falsidade ideológica, fraude, tudo que você puder imaginar. Abriu a conta bancária e aí recebiam o dinheiro. E esses assessores jamais foram trabalhar porque eles nem sabiam que estavam. Ou seja, não é nem rachadinha, é inteirinha. No caso do Flávio, ficou por conta de uma quebra de sigilo bancário que foi feito pelo juiz da primeira instância, que era o Flávio Itabaiana, o nome do juiz, quebraram o sigilo bancário de 98 pessoas e algumas empresas do Flávio. Aí, com essas 98 quebras de sigilo bancário, descobriram que vários assessores do Flávio recebiam o salário, então um assessor recebia lá 6 mil por mês, ele recebia 6 mil e aí, logo que ele recebia o salário, eles sacavam 5 mil, 5.100, ou seja, 80%, 90% do salário e devolviam isso para o Queiroz. E eles têm amplas provas de que eles devolviam o salário para o Queiroz. Então, isso era a rachadinha. Esses assessores não trabalhavam, então tem lá um vagabundo que quer vida fácil, e aí alguém falava, ó, quer ganhar R$1.000 por mês? R$1.000 não 1.000 de agora, 1.000 de quando o salário mínimo era 300 e pouco. Quer dizer, quer ganhar 3, 4 salários mínimos sem fazer nada? Quero. Então, assim, todo dia 5 você vai lá, vai cair na sua conta tanto, você saca 90% e devolve aqui e dá na mão do Queiroz. O resto é seu. Assim que fizeram com a mãe e com a ex-esposa do Adriano da Nóbrega, aquele serial killer, ou seja, um assassino em série, matou mais de 20 pessoas, que foi assassinado lá na Bahia, justo quando o Eduardo Bolsonaro estava na Bahia. Ele chegou na Bahia 2 dias antes, sabe-se lá pra quê, e aí 2 dias depois morreu o Adriano da Nóbrega. Estranho, né? Tá, aí, olha só, o Ministério Público sabe de tudo isso. Ele já tem como está o esquema, ele já tem tudo desenhado, o dinheiro vinha aqui, era lavado assim, 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 assado. Só que eles entenderam qual é o problema, e eles entenderam isso depois dessa decisão do STJ. Se eles acabam a investigação agora e oferecem denúncia contra o Carlos, pô, vai ser bomba? Vai ser bomba. Eu vou dar risada aqui? Vou dar risada. Você vai dar risada aí? Eu vou noticiar aqui, vou falar agora vai se ferrar o Carlos. Porém, eles sabem que talvez o juiz de primeira instância seja um juiz idôneo, isento, e fale, ó, vamos ferrar que o Carlos vai aceitar a denúncia, realmente eu vi aqui as provas, vamos pra cima desse cara aí, vamos ferrar esse bandido. Mas pode chegar na segunda ou na terceira instância, que é o STJ, e podem falar, quer saber, anula. E a investigação morre por completo. O Ministério Público está com medo disso, porque no caso das rachadinhas, eles provaram tudo. Tudo ficou provado por A mais B. Chegou num ministro do STJ, amigo do Bolsonaro, um cara que foi provado por mensagens da filha dele, que ele é golpista, queria invadir o STF, o cara. A filha dele é amiga de lobista que abriu a empresa do Renan Bolsonaro. O lobista que ia roubar 1,6 bilhão de reais, 1 bilhão e 600 milhões de reais, com a vacina da Covaxin, com o governo Bolsonaro. Esse lobista, amigo da filha desse ministro. Aí esse ministro do STJ foi lá e falou, qual que é a base desse processo? Então imagina que tem a investigação toda é uma casa, imagina que tem o pilar da casa, que se você destruir isso, cai a casa inteira. São as 98 quebras de sigilo fiscal e bancário, porque a maioria das provas vem de lá. Então, eu vou anular isso. Vou falar que o juiz da primeira instância, a decisão dele dessas quebras de sigilo bancário foi uma decisão que não foi bem fundamentada. A decisão o Ministério Público enviou um documento, um pedido, com o requerimento com várias e várias páginas explicando os motivos de ter que quebrar o sigilo fiscal e bancário de cada um dos assessores. Olha, 98, o documento tudo. O juiz foi lá e falou, eu autorizo, numa decisão de 4 ou 5 linhas. Autorizo, fim. Segundo o ministro lá do STJ, não, o juiz tinha que também ter escrito 300 páginas para autorizar. Não bastava dizer que autoriza, não. Porque contra o Flávio tem que escrever, tem que justificar, porque está autorizando. Já estava justificativa no pedido. Falou, acato tudo, autorizo. Não. Aí anulou. Aí
o que acontece? Voltou para o Ministério Público, e o Ministério Público não pode oferecer a denúncia contra o Flávio, porque quase todas as provas vêm dessas quebras de sigilo. Porém, o Ministério Público conseguiu numa operação, inclusive o que veio depois no processo, por exemplo, por conta dessas quebras de sigilo, fizeram busca e apreensão. Na busca e apreensão pegaram o celular de alguém. Aí no celular tinha não sei o que. Isso tudo é anulado. Tudo que veio depois disso foi anulado. Para você ver como ficou difícil a situação do Ministério Público. Porém, uma outra operação que não tem nada a ver com essa, um outro juiz apreendeu os celulares, uma operação sobre milícias, que matam pessoas e tudo mais, enfim, sobre o Adriano da Nóbrega. Essa operação pegou os celulares da ex-esposa dele. E nesse celular tem uma conversa dela com Queiroz em que ela fala da rachadinha e ela confessa o crime ali. E o Queiroz até a instrui sobre o processo e tudo mais. Por isso, o Ministério Público, por aquilo, ele pode pedir novamente as quebras de sigilo, ter todas as quebras de sigilo e se chama esquentar as provas. As provas estão frias porque não podem ser usadas, elas vão ser esquentadas por conta disso. Então o Ministério Público já tem o caminho para voltar a denunciar o Flávio. Se, mesmo forem negadas essas quebras de sigilo, o Ministério Público, por ali, pode investigar cada um dos assessores individualmente e conseguir as provas, aí sim, da maneira que não será anulada, não será anulada se o Bolsonaro não estiver mais no poder, para que o Flávio seja preso. Ou seja, a situação do Flávio não está boa nesse processo. Só que o Ministério Público percebeu o seguinte, a gente deu um trabalhão, 2 anos de investigação, 2 anos e meio quase, aí a gente faz tudo, vai lá o juiz da terceira instância Bolsonaro e anula. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um trabalhão para pegar, dar um drible aqui por lá para provar de novo, por A mais B, para oferecer a denúncia. Vai chegar o juiz lá, ele vai inventar qualquer desculpa para anular. Então a gente não pode fazer isso agora, porque o Bolsonaro tem a caneta lá dele e o Bolsonaro tá com todo mundo, tá rolando para todo mundo, não sei, a coisa tá ruim para quem tentar investigar a família Bolsonaro, seja delegado da PF, seja procurador do Ministério Público. Então, vamos esperar. Tic-tac, agora o tempo é nosso amigo, o tempo não é nosso inimigo, o tempo é nosso amigo. Vamos esperar, tinha prazo para recorrer, vai recorrer no fim do prazo. Para não correr o risco de alguém falar, a investigação está demorando muito, cancela. Não, recorre no fim do prazo, a investigação não pode retomar, então não tá correndo o prazo de investigação, não pode dizer, olha, a investigação está ocorrendo há 6 meses e vocês não acharam nada. Não está ocorrendo, está paralisada a investigação. Então, quanto mais tempo ficar paralisada a investigação, mais tempo esses procuradores vão ter para que o Bolsonaro não seja mais presidente, ou seja, se aproxime a saída do Bolsonaro até chegue, e aí sim eles podem retomar a investigação. E veja, eles já sabem o esquema todo, eles só precisam agora pegar as provas para conectar o ponto A ao ponto B. O esquema já está todo desenhado para eles já sabem, já conseguiram inclusive provar uma vez. Ou seja, a partir de janeiro do ano que vem, a investigação retoma. E se o atual governador... Tem uma coisa, o atual governador do Rio de Janeiro, o Lula assumindo, ele vai trair o Bolsonaro assim, do dia para a noite. Segundo, se ele não ganhar o Cláudio Castro e ganha o Freixo, aí parte pro abraço e só espera o dia da prisão de Carlos e de Flávio Bolsonaro. Então o Ministério Público agora está esperando e já tem, entre janeiro e abril mais ou menos ano que vem, o Bolsonaro não sendo mais presidente, os 2 filhos dele vão começar a sofrer problemas. Quer dizer, Thiago, que serão presos entre... Não, calma. As coisas demoram. Não tá. Ainda é investigação, aí vai começar o processo, aí tem o processo, durante o processo podem ser presos sim, não só por esses crimes, mas por outros que a família Bolsonaro cometeu. Claro que podem. Esses são só alguns dos processos contra eles. O de rachadinha contra o Flávio, que tem foro privilegiado, é hoje o processo mais forte. E eu vou falar, não vai ser nada fácil para os 2 se livrarem dessa aí, sem o Bolsonaro no poder. É por isso que você vê o desespero da família Bolsonaro para não sair do poder. É por isso que você vê o Bolsonaro pagando propina para tudo que é deputado e senador, colocando o Centrão no poder para pagar essa propina, usando todos os ministérios possíveis da saúde, da educação, desenvolvimento regional, infraestrutura, turismo, para pagar propina por meio do Bolsolão, para ver se ele consegue se manter no poder. Mas não vai adiantar. E é por isso que o Bolsonaro fala de golpe. Ele tá fazendo de tudo, ele tá relinchando o máximo possível, ele tá esperneando o máximo, porque ele sabe que serão presos. E agora já tem data para começar o inferno deles, então, tic-tac, a gente tem que fazer o nosso trabalho, que é o quê? Que é
eleger a oposição ao Bolsonaro. Hoje é o Lula, então esse é o nosso trabalho. O Bolsonaro não sendo mais presidente, aí a gente... aí é só comemorar. Ó, vou mostrar aqui o nosso carro de som lá em São Paulo. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é povo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu, e o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. Eu gosto de rodar em alguns bairros de São Paulo e de cidade grande quando tem muito prédio, é que ali são prédios residenciais, tem gente naqueles apartamentos e o som, parece que o som sobe, e aí todo mundo escuta o carro de som. Então você passa ali por 100 prédios e cada um desses prédios tem mais 100 apartamentos, algumas dezenas de milhares de pessoas que escutam o carro de som e escutam os crimes do Bolsonaro e não escutam por 10, 15 segundos não. Quando a pessoa tá lá em cima no apartamento, a pessoa escuta 1 minuto e meio, 2 minutos do carro de som e eu sei, porque quando eu estive em São Paulo é realmente assim, você escuta até o carro tá lá no fim do mundo, você tá em cima lá no prédio, você continua escutando. Então é muito bom. Quem quiser apoiar embaixo do vídeo, tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Agora vamos pra cima dessa corja aí que os dias deles estão contados. Estarão todos juntos em Bangu 8. Falou!